viver o que ele mesmo planejou. Eu preciso sem saber que ele sempre esteve ali. Bateu na porta que eu abri e agora tudo mudou. Ele é meu motivo pra viver. Hoje ter a vida sem razão. Hoje eu canto uma nova canção. O nome desse vivo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Que o nome de Deus seja louvado. Que o nome de Deus seja glorificado. Você que está entrando, louvado seja Deus, que já está sintonizado. Lhe convido, louvado seja Deus, a compartilhar esta live nos seus grupos, nos seus canais, nos seus WhatsApps. Envia para aquele parente que você ama, para aquele parente próximo, para o seu irmão, para as suas irmãs, para o seu vizinho, para todas as pessoas que você conhece. Porque é assim, irmão, que nós fazemos quando desejamos o bem àquela pessoa, principalmente a salvação. Porque o que você pode desejar de melhor com a vida, com o seu próximo? Irmãos, não tem o que mais precioso do que a salvação, a vida eterna. Você pode ser aquele marido excelente, bom pai de família, né? Um bom esposo, um bom irmão, mas se você não se importa com o mais que é sagrado, com a salvação daquela pessoa, então aquela pessoa está o quê? Falhando. Está falhando. Porque o que nós temos de se preocupar com os nossos familiares é com aquilo que é mais sagrado. É a vida, é a salvação. Porque nós sabemos, irmão, o homem, ele pode possuir todas as coisas. Mas se ele não tiver, meu irmão, a salvação, é melhor que ele nunca nem tivesse nascido. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, porque ele é Deus também, é 100% Deus, como 100% homem, ele mesmo disse: o que aproveitaria o homem ganhar a vida eterna e perder a salvação? Está entendendo, irmão? Então, se ele vir perder a salvação, não há nada que ele possa fazer para ter a sua vida de volta. Então, nós devemos sim trabalhar, né? Sempre procurar ser responsável com as nossas obrigações, mas sem negligenciar, quer dizer, sem deixar de lado o que é mais precioso. O que é mais precioso na tua vida, na minha vida, meu irmão, é a salvação, é a vida eterna. A vida eterna é a mais importante, meu irmão. Você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele orientou o seu povo, a sua igreja, buscar primeiramente o reino de Deus. Veja que Jesus Cristo disse, aleluia, louvado seja Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, você que entrou, já está sintonizado, amém? Que sejam bem-vindos vocês. Mas eu convido você, chame os teus irmãos, chame os teus conhecidos, chama aquele que está no teu WhatsApp, que está ali no teu grupo. Então, compartilhe esta mensagem com ele, meu irmão,
porque você vai estar presenteando a ele, desejando ele as mais ricas bênçãos, a mais rica felicidade que dinheiro do mundo não paga. Louvado seja Deus. Então, seja bem-vindo, você que já entrou, você que já compartilhou, que Deus te abençoe, que Deus te recompense poderosamente. Louvado seja Deus. E que nós venhamos orar um momento, tirar um momento de oração, que nós venhamos expressar a nossa gratidão a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, que nós venhamos expressar nossa gratidão, meu irmão, porque não é só chegar para Deus no momento que estamos precisando dele, não. Irmãos, nós temos que sempre se aproximar de Deus, porque você vê quando, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, quando criou Adão e Eva, lá no início de Gênesis, né, que está escrita a história de Adão e Eva no paraíso, Deus todo dia, à tardezinha, antes do pôr do sol, Deus ia, o próprio Adão sabia que Deus, toda tardezinha, tinha um costume de passear pelo jardim. O próprio Deus aparecia para aquele casal, Adão e Eva, no jardim. Deus tinha o quê? Contato íntimo com Adão e Eva, até o momento que Adão e Eva quebrou os mandamentos de Deus, quer dizer, quebrou as ordens. Você vê que quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam debaixo de ordens, aleluia, eles estavam debaixo da autoridade, então eles deviam fazer o quê, irmãos? É viver uma vida de obediência no jardim, porque a vida de obediência, a obediência conserva a nossa alma, a obediência, ela conserva as nossas bênçãos, a alegria, a felicidade. Então, você vê que a obediência aos mandamentos do Senhor nos conserva íntimo de Deus, nos conserva como amigos de Deus, pessoas que têm comunhão com o próprio Deus. Então, veja, quando Adão e Eva desobedecem às ordens do Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eles perderam a intimidade com Deus. Eles perderam a comunhão com Deus, porque o pecado é uma ofensa, o pecado é uma traição. Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele ama o homem. Deus, ele ama a raça humana, irmãos. Deus, ele ama você. Nunca tenha dúvida a respeito disso. Deus, ele ama muito vocês. Mas só que quando o homem cai em transgressão contra a ordem de Deus, cair de transgressão, quer dizer, em transgressão, é cair em pecado, é fazer aquilo que Deus reprova, que Deus abomina. Então, aquela pessoa, ela vai estar desprezando a Deus e menosprezando a vossa alma, porque a nossa alma, ela precisa de Deus. A nossa alma, o nosso ser interior, ele é feliz quando ele conserva o contato com Deus, entendeu, irmão? Então, aquela pessoa que conserva o contato, aquela intimidade com Deus, ele conserva a sua alma, ela vive alegre, ele está conservando saúde para o seu corpo, para a sua alma, porque é Deus que conserva o nosso corpo, é Deus que conserva a nossa alma, é Deus que conserva a nossa mente, mas só que as pessoas, quando transgridem, assim como Adão e Eva fez, desprezou a ordem do Senhor, desprezou os conselhos. Então vocês viram que Adão foi castigado, Eva foi castigado, Adão perdeu o paraíso junto com a sua companheira Eva. Adão tinha uma
vida de maravilhas ali no jardim. O homem não trabalhava, o homem ele tinha a responsabilidade somente praticamente cuidar do jardim ali. Deus colocou ele no jardim para cuidar, mas ele vivia sendo alimentados por Deus. Adão e Eva era como as aves do campo, como as aves do céu. Eles viviam à custa de Deus, do jardim, se alimentava das árvores que Deus tinha colocado, das árvores frutíferas. Deus disse para Adão e Eva: não toque na árvore do conhecimento do mal, porque a partir do momento que vocês tocarem, certamente vocês morrerão. E é tanto, irmãos, e eles viram, louvado, Deus disse para eles: de todas as árvores comereis. Você vê que Deus coloca Adão e Eva no jardim, e Deus disse: de todas as árvores comereis, menos de uma, do conhecimento do bem e do mal. Então, meu irmão, eles tinham de todas as árvores frutíferas do campo para eles comerem, das melhores frutas, dos melhores alimentos. Então, o que eles tinham de tocar numa única árvore que Deus tinha proibido, irmão, do conhecimento do bem e mal. Então, a partir do momento que, por tanta árvore para eles comer, foram mexer logo com aquela que Deus tinha advertido: não toqueis nela, porque certamente morrerão. Então, da mesma forma é hoje. Deus, ele nos mostra, aleluia, a maneira certa de viver. Deus está dizendo: se a parte do pecado, não toquem coisas impuras, se afastem, se santifiquem, se purifiquem, porque eu vos aceitarei como meus filhos. Então, Deus manda as pessoas se santificarem, se purificarem, porque Deus aceitarão essas pessoas como seus filhos. Mas o que acontece? As pessoas estão deixando de ser felizes para viver num prazer enganoso, num prazer momentâneo. Meu irmão, o que vale o homem desfrutar de um pecado momentâneo e perder a alegria eterna, a felicidade eterna, meu irmão? Veja, quando Deus ele colocou o homem na terra, Deus ele nos deu ordem, como ele deu ordem para Adão e Eva, para não comer de certa árvore, mas daquela árvore que Deus tinha advertido, eles teimaram e comeram, e isso o que ocasionou foi a expulsão deles do jardim. Eles perderam o jardim mesmo. E muita gente hoje, irmão, está deixando de entrar no reino dos céus. Muita gente hoje está perdendo o paraíso, porque assim como Adão e Eva perdeu por causa da desobediência, muita gente hoje está perdendo o paraíso, muita gente está perdendo os céus, irmão, só por causa da teimosia de Adão e Eva. Meu irmão, nós já temos Jesus Cristo para servir de exemplo para a nossa vida. Não precisamos estar vivendo como Adão e Eva, sendo teimosos, não. Mas temos Jesus Cristo como exemplo. Então, todo aquele que seguiu o exemplo de Jesus Cristo, eles serão bem-aventurados. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele nos deu ensinamentos, irmão. E esses ensinamentos, essas leis, isso mostra que Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Deus, ele se preocupa com a tua vida. Deus, ele deseja que você seja salvo. Antes de nós irmos para a oração, nós vamos orar já. Não saia daí. Eu apenas convido você, aleluia, a compartilhar. Que você venha compartilhar. Que você venha curtir. Então, antes de nós irmos para a oração, eu vou ler um trecho aqui que está escrito em Jó, no livro de Jó, no capítulo 7, a partir do versículo 17 ao 19. Olha o que diz aqui, ó.
E essa mensagem tem como tema uma pergunta. Jó, ele perguntou a Deus. Jó, ele perguntou a Deus, dizendo assim: por que nos vigias? Aleluia. Veja, irmão, Deus, ele nos vigia. Deus, ele está te vigiando agora. Aleluia. Veja, Jó, ele pergunta para Deus: por que nos vigias? Aí no versículo 17, ó, o que somos nós? Jó, ele pergunta: o que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupe com a gente? Aleluia. Veja, irmão, Deus, ele dá muita importância para a tua vida. Aleluia. O inimigo, muitas vezes, ele quer fazer do homem, irmão, botar dúvida no coração do homem, botar a tristeza no coração do homem. O inimigo, ele procura botar pensamento ruim, dizer: não, Deus não se importa com vocês. Deus está lá, ele não está nem olhando para vocês. Muitas vezes tem gente, irmão, fala dessa forma, meu irmão. Mas louvado seja Deus, você que está acabando de entrar nesta live, seja bem-vindo e receba essa palavra de nosso Deus no coração no seu coração. Receba essa palavra enxertada no seu coração. Se seja feliz, porque eu quero te dizer nesta manhã, Deus se preocupa com você. Deus, ele dá muita importância para a sua vida. A tua vida é muito importante. Por isso que Deus nos vigia toda hora. Deus está vigiando, irmão. E no momento da vigilância, quando Deus, aleluia, está vigiando, Deus, ele vê você fazendo bem, fazendo errado. Aleluia. Pensa nisso, irmão. Se você tiver noção que Deus te vigia toda hora, então, antes de cair no erro, antes de cair no pecado, pensa primeiro. Porque naquele momento que o homem estiver cometendo erro, Deus, ele pode estar contemplando naquele momento aquela pessoa fazendo aquele tal pecado, aquele pecado blasfemo, aquele pecado imundo, aquela ofensa. Porque todo pecado é uma ofensa contra o Criador. E a pessoa, quando cai em pecado, irmão, não pensando em Deus, ele está sendo o quê? Esquecido de Deus. Ele está sendo uma pessoa esquecida. Não está nem lembrando. E Deus está ali, olhando para ele, muito perto, muito próximo dele. Mas o homem, como tivesse distante de Deus, sem se lembrar de Deus, enquanto Deus está olhando para ele, enquanto Deus está vigiando ele, enquanto Deus está dando muita importância para a sua vida. Aleluia. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus te ama, meu irmão. Olha para Deus, olha para o alto. Quando você estiver passando por momento de sofrimento, quando você estiver passando por momento de dores, por momento de enfermidade, eu te convido nessa manhã, levanta a tua cabeça para o céu, olha para as alturas, porque é lá nas alturas, acima das nossas cabeças, que está Deus sentado no seu trono, e Deus, ele te contempla, aleluia. Deus, ele está te vendo o que você está pensando, o que você está falando, o que você está fazendo. Deus está te vendo, Deus, ele está escutando. Deus, ele ouve teus sentimentos. Deus, ele contempla as tuas fraquezas. Aleluia, santo Deus da glória. Porque Deus amado, Deus poderoso, ele te ama muito. Aleluia. A sua vida é uma joia rara, a sua vida é uma joia preciosa para o nosso Deus, aleluia. É por isso que o inimigo muitas vezes quer destruir a raça humana, porque o inimigo sabe, aleluia, que a tua vida é muito importante para o nosso Deus, para o nosso Criador, aleluia. A tua vida é a maior riqueza para Deus, é a maior riqueza, é a joia, é o tesouro, é a tua alma que é o tesouro de Deus, aleluia. É por isso que o papai te vigia 24 horas, e muitas dessas vezes, dessas 24 horas, o ser humano entristece o papai, que está no céu.
que está, ao mesmo tempo, muito perto de você, sem que você perceba. Aleluia, louvado seja Deus. Dando continuidade, né, irmão? Assim está escrito no versículo 18. Porque nos vigia todos os dias, aleluia. E todos os instantes nos faz passar por prova, aleluia. Veja que Papai do céu, ele te vigia todos os dias, aleluia. Este é o motivo de você não ser consumido. Esse é o motivo, Francisca Rodrigues, de você não ser consumida, aleluia, porque Papai do céu, ele te vigia, ele tem te guardado, aleluia, ele tem te guardado, aleluia, homem de Deus, Hilton, Deus tem te guardado, Maria Nilza, Deus, ele tem te protegido, homem de Deus, mulher de Deus, Deus, ele tem guardado as vossas vidas, Deus, ele ama a vida de vocês, homens de Deus, mulheres de Deus. Então não pense no coração de vocês que Deus está longe de você, não pense isso, porque Deus está bem próximo de vocês, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus da glória, você, que eu não citei o nome, mas Papai do céu, ele sabe quem é você, aleluia, mulher de Deus, homem de Deus, Jesus, eu quero te dizer nessa manhã que Jesus Cristo ama muito a vida de vocês, aleluia, receba esse amor no coração de vocês, sinta o amor de Deus, aleluia. E outra pessoa que está aqui é a Sebastião. Que o nome está assim. Sebastião. É Sebastião. Louvado seja Deus, Sebastião. É o nome porque está a palavra toda emendada, né? Então, dificultando a leitura aqui. Sebastião. Então, aleluia, louvado seja Deus. Então, você, homem de Deus, Deus, ele dá muito importante para vocês. Então, olha, você sente o amor de Deus. Então, meu irmão, receba mais desse amor. Você sente o amor de Deus, então receba mais desse amor. Seja preenchido, porque Deus, ele te vigia todos os dias, Deus está te vigiando. E esse povo que Deus vigia, irmão, Deus, ele nos prova. E muitas vezes, o ser humano não está nem passando pela prova. Muitas vezes, o homem, sem perceber que Deus está pertinho dele, vigiando ele, guardando ele, aleluia, louvado seja Deus, aí os próprios anjos contemplam. O homem falando palavras de ofensa contra Deus. Porque quando falamos palavra de ofensa, irmão, contra o nosso semelhante, primeira pessoa que ofendemos é o nosso Papai do céu. Guarda isso no teu coração. Quando o homem, ele fala palavras de ofensa, palavras de maldição, quando ele amaldiçoa seu irmão, primeira coisa, ele ofende, ele entristece o Papai do céu, ele entristece o Espírito Santo. Então, você está entendendo essa palavra, meu irmão? Então, antes de você soltar sua língua, antes de falar algo, pense em Deus. Pense no Espírito Santo. Pense no amor de Deus, porque ele te ama muito. Aleluia. E ele, aquelas pessoas que ele ama muito, que obedecem ele, tá certo? Porque aqueles que são obedientes, Deus coloca eles à prova. Eles são colocados à prova. Por que Deus coloca à prova? Para te experimentar, irmão. Para ver o que tem dentro do seu coração. Para saber se você tem alguma tensão para com ele. Se você tem algum sentimento por ele. Porque Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Tá entendendo? Mas Deus, o amor dele tem que ser correspondido. Você parou para pensar nisso? Você ama seus filhos. O que você espera dos seus filhos? Que ele ame vocês. Que eles lhe obedeçam. Não é isso? Assim nosso Deus que está no céu. Ele ama você, ele cuida de você. Vocês trabalham, vocês se preocupam com os vossos filhos, com as vossas filhas, não é isso? Se vocês pudessem dar as melhores coisas para eles, vocês dariam. Vocês não deixariam que faltasse nada. Assim é o nosso Deus. Aí as pessoas perguntam, por que sofrem? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Porque
por causa que muitas vezes as pessoas estão dando as costas para Deus, irmão. As pessoas deixam de escutar a voz de Deus para escutar o seu próprio coração ou o espírito do engano. Então, escute a Deus, que teus ouvidos estejam abertos para Ele. Escute e pense antes de fazer alguma coisa que entristece Deus. Aí diz assim, versículo 19: quando deixarás de olhar para mim? O profeta, né, o servo, amigo de Deus, porque Jó, ele era um amigo de Deus. Meu irmão, Jó, ele passou por provações, mas Deus, ele sabia claramente que Jó era muito temente. O próprio Deus, aleluia, foi quem elogiou Jó. Aleluia. Foi o próprio Deus, irmão. Você vê que os seres celestiais, eles, não sei se você sabe, mas eu creio que você já sabe, você que é estudioso da Bíblia, os seres celestiais, eles sobem e descem, sobe e desce. Quando Jacó estava dormindo no deserto, nas terras de Betel, quando ele estava a caminho, indo de viagem para a casa do seu filho Labão, ele, quando se deita naquele local, botando uma pedra como travesseiro, quando ele agarra no sono, aonde ele estava deitado, ele viu uma escada que descia do céu, encostava na terra. E sobre aquela escada subia anjos, descia anjo. Subia anjo, descia anjo. Assim os anjos em todo o tempo. Os anjos constantemente, irmão, sobe e desce. Anjos descem para a terra e anjos sobem para o céu. E esse fluxo, esse movimento de anjo do céu para a terra, é anjos que Deus envia ao teu favor. Deus, quando Jacó, ele estava ali no deserto, ele estava só, ele não estava acompanhado de nenhum ser humano. Mas quando Jó estava ali, irmão, Deus se manifestou a ele. Deus mostrou anjos subindo e descendo, aleluia. Então Jó, ele quer dizer, aleluia, Jó não, Jacó, irmão. Jacó, ele viu que não estava só. E quando ele viu aquela escada, anjo subia, anjo descia, Jacó disse, rapaz, esse lugar dá medo. Eu não sabia que aqui ficava a porta do céu. Então o próprio Jacó, ele disse, eu não sabia, aqui fica a porta do céu, aqui é a casa de Deus. Então ele mesmo disse, aqui é a casa de Deus, é tanto que aquela pedra que ele usou como travesseiro, ele botou ali no chão, ela em pé, e derramou azeite sobre aquela pedra e fez um voto com Deus. Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem e não deixar que nada falte, nem comida, nem investimento, se o Senhor fores comigo e tudo que o Senhor me deres, eu lhe darei, quer dizer, eu lhe devolverei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Se o Senhor for comigo nessa viagem e me levar e me trazer de volta São e Céu para casa do meu pai, tudo que o Senhor me deres, eu lhe devolverei o dízimo de tudo. Jacó fez esse voto com Deus. Você vê que nesse tempo aí, Deus ainda não tinha revelado os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós temos na Bíblia hoje, que é o mesmo mandamento que Deus entregou a Moisés, registrado em 2 placas de pedra. Deus não tinha entregue. Jacó ainda não conhecia aqueles mandamentos, mas veja que Jacó, naquele tempo, antes da lei, ele fez um voto com Deus. Se tu fores comigo nesta viagem e não deixares faltar nada, e se o Senhor me sustentar, todos os bens, toda a riqueza que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo de tudo, eu devolverei. E você viu, irmãos, que Jacó, aonde ele pisava, aonde ele tocava, ele só prosperava. Ele só prosperava porque Jacó estava com Deus. Deus estava com Jacó. Deus estava com Jacó naquela viagem. Deus estava com Jacó em tudo que ele fazia.
tudo que ele fazia, Deus estava ali. Deus estava com Jacó ali de dia e de noite. Jacó, ele passou a tomar de conta do rebanho do seu tio Labão. Jacó, ele perdia noites de sono, irmão, vigiando as ovelhas para que as ovelhas não fossem devoradas pelos lobos. Jacó passou por momentos de muito calor, dificuldades, sede, né? Muito trabalho, mas por momento de friezas da noite, cuidando das ovelhas do Labão, do seu tio, mas Deus estava ali com Jacó no relento, como no sol escaldante. Deus, momento nenhum, deixou Jacó, e o próprio tio de Labão viu que Deus era com ele. O próprio tio, quer dizer, o próprio tio de Jacó, que é Labão, viu que Deus estava com seu sobrinho Jacó. É por isso que Labão não queria de jeito nenhum que Jacó saísse da sua casa. Labão não queria. Labão, você vê que Jacó já tinha casado com as suas primas. Naquele tempo, um homem, dependendo das condições, dos costumes, eles tinham mais de uma mulher. Você vê que Jacó, ele casou com as duas irmãs. Não que ele quisesse, mas foi o próprio tio dele que deu Leia, né? Primeiramente, Jacó se apaixonou por Raquel. Era uma prima dele, legítima, muito linda, muito bonita, como as escrituras deixam bem claramente, mas só que tinha aquelas costumes, né? Que na hora do casamento, o noivo não via o rosto da noiva, né? Então foi nesse caso que o tio de Jacó enganou ele. Labão enganou Jacó, ele, de vez da Raquel, ele deu a filha dele mais velha, Leia, a pessoa que Jacó não tinha intenção, né? Então, Jacó casou com Leia enganado, tá certo? Por quê, irmão? Porque naquele casamento, ele não viu o rosto da noiva. Então, o que aconteceu? Se você for ler as escrituras, você vai entender claramente o que aconteceu. Depois do casamento, Labão empurrou a sua filha, botou a sua filha num quarto escuro, e Jacó também foi para aquele quarto escuro. E eles passaram a noite todinha se amando. Quando amanhece o dia, é que Jacó viu que tinha sido colocado para trás, que tinha casado não com a amada dele. Então, Leia foi obrigado, porque era o costume, o próprio Jacó naquele momento quis até matar Labão, mas Labão disse para Jacó: isso é contra os nossos costumes, a filha mais velha tem que casar primeiro do que a mais nova. Então, depois que a filha mais velha casa, é que a mais nova casa. Então, a mais nova não pode passar na frente da mais velha. Isso era o costume daquela época. Então, você vê que Labão armou tudo. Aí sabe o que aconteceu? Para ele casar com Raquel, já tinha trabalhado 7 anos. Conforme o acordo deles, né? Porque naquele tempo tinha um dote, e Jacó chegou na casa de Labão sem nenhum dote. Aí o que aconteceu? Labão, ele deu Leia. Aí o que aconteceu? Labão disse: agora vamos fazer esse acordo. Você vai trabalhar para mim mais 7 anos, e depois eu te darei a Raquel, a minha filha mais nova, a quem tanto você deseja. E é tanto você vê, irmão, que Jacó ele teve que trabalhar 14 anos, irmão. Trabalhou 14 anos para poder casar com as duas filhas de Labão. Ele só queria uma, mas só que Labão deu as duas. Usando de aproveitar, se aproveitando de Jacó. E Deus viu isso, tá certo? Deus viu isso. Então, naquele momento, esses casamentos eram comuns. Mas só que quando Jesus Cristo veio, né? Você vê que Jesus Cristo, ele proibiu esse tipo de casamento. Jesus Cristo, ele proibiu. Então, o homem, ele deve casar somente, louvado seja Deus, com a sua cunhada, que é solteira. Cunhada que é solteira, o homem que quer casar com a mulher. Ele só poderá casar com a sua cunhada hoje, se de fato a sua esposa morrer. Se a esposa dele morrer, e se a cunhada dele permanece, tá certo? Se a cunhada dele permanece solteira, aí ele poderá casar com essa cunhada. Mas se a sua mulher está viva hoje,
Então, e você tem uma cunhada solteira, você não poderá casar com ela, nem ter relações com ela, porque você vai estar ofendendo, primeiramente, Deus, que já proibiu esse tipo de união, como você vai estar ofendendo a sua própria esposa, né? Você vai estar ofendendo, e a própria jovem, a cunhada que casa com aquele homem que é casado com seu próprio cunhado, vai estar descobrindo a nudez de sua irmã. Então, meu irmão, a Bíblia fala nesse tipo de relacionamento. Hoje você pode ler no livro de Levítico que tudo está registrado, as relações que Deus proíbe, né? De tio com sobrinho é proibido, o enteado, né? O padrasto ter relação com a enteada. Meu irmão, esse tipo de relação não é permitido. Você casou com uma mulher que já tem uma filha. É proibido você tocar na filha dela, porque ela é sua filha. Então, diante de Deus, as coisas são muito sérias. Negócio de tio com sobrinho, negócio de avô com seus netos, é pecados abomináveis. É esse negócio de o homem era junto com a mulher, ou casado, né? Porque tem muita gente junto que não casou. Aí o que acontece? Aquela mulher deixa o seu marido e casa com o sobrinho dele. Pecado abominável, pecado mortal. Eu vi um pecado desse daí no Itarema, aqui do Ceará. Eu contemplei, eu conheci uma mulher que era casada com um homem, na verdade ela não era casada, vivia junto com ele anos e anos, mas era como se fosse casado, mas só estava faltando as bênçãos, né? Porque não tinha casado, estavam junto, mas quando vive junto, é como porque quando dois corpos se unem, se torna um só corpo só. Então, praticamente está quase casado, só falta receber as bênçãos. Aí ela deixou esse homem, ele já tinha filhos com esse homem, deixou esse homem e se ajuntou-se com o sobrinho dele mais novo. E quando estive na casa dessa pessoa, irmão, quando eu soube que ela estava junto com o sobrinho daquele homem, eu fechei os olhos, eu disse, meu Deus, pecado horrível. Chegou a sentir a gravidade do pecado. Com poucos dias, eu soube que aquele homem que estava junto com aquela mulher tinha acabado de morrer. Ele era um homem novo, morreu, porque consequência do pecado. E com pouco tempo, ela morreu também, irmão. Aí depois é que aquele que foi deixado, traído, morreu também, tá certo? Então nós temos que se preparar, irmão, a nossa saída daqui da terra. Nós não podemos viver, se deixar se levar por uma vida de fornicação, por uma vida de prostituição. Tenha cuidado, não importa. Você tem que pensar, não é com todo mundo que você vai sair casando, aleluia. Nós sabemos que a vida, irmão, é séria. A vida, aleluia, louvado seja Deus, é preciosa. E você tem que ter muito cuidado com a sua vida. Você não pode viver de qualquer forma, você não pode viver de qualquer maneira. Não, aleluia, preste atenção, aleluia, o que Deus está dizendo para você. Então você tem que ter cuidado, irmão. Se você casou, hoje você está casado com uma mulher ou com um homem, e hoje você olha para ela com um olhar de rejeição, pense, você era para ter prestado atenção antes de casar, você não casou? Agora não importa se ela é alta, se ela é baixinha, se ela é zambeta, se ela é cambota, você vai ter que aprender a amar ela do jeito que ela é. Louvado seja Deus, porque você era para ter prestado atenção antes do casamento, não é depois de casado, depois que constituiu família, agora você está olhando com um olhar de desprezo para sua mulher, para o seu marido, achando ele feio, achando ela feia. Agora ame do jeito que ela é. Se ela está com cabelo velho, se ela está cheia de ruga, continue amando sua esposa, continue amando seu marido. Porque quando você ama, quando você cumpre com a aliança, você primeiramente está cumprindo, sendo fiel com o Criador. Porque você prometeu, foi a Deus, ser fiel até a morte. Aleluia! Aleluia! Tem muitos homens de Deus, mulheres, irmãos, que estão quebrando as suas alianças, que estão quebrando os seus votos. E Deus odeia o divórcio, aleluia. Lá em Malaquias, meu irmão, Deus ele diz claramente que ele detesta o divórcio. Ele detesta o divórcio, meu irmão. Então não caia nesse erro, não caia nesse pecado abominável, irmãos. Porque a aliança é muito séria. A pessoa, louvado seja Deus, ele tem que ser fiel ao seu marido. Ele tem que ser fiel à sua esposa. Então veja aqui, irmão, louvado seja Deus,
que Deus ele deixa bem claramente, louvado seja Deus, aleluia. Eu vou fazer essa leitura em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado que ninguém seja infiel à sua mulher, que ninguém seja infiel ao seu marido. Aleluia! Então tem muita gente casando, descasando, meu irmão. Tem gente que já casou com 10 mulheres, com 10 homens. Meu irmão, brinca de casamento. Não sabe a gravidade. Se uma pessoa que se encontra nesse estado, se ele vir morrer no céu, ele não sobe para o céu. Ele desce para o lugar de tormento, porque ele passou a vida todinha vivendo de adultério. O próprio Jesus Cristo disse que os adúlteros não terão parte no reino dos céus. Aleluia! Então preste atenção, meu irmão. Eu creio que a palavra do Senhor falou contigo nesta manhã. Eu creio que você está entendendo. E eu guardo essa mensagem no teu coração. Deus, ele te ama. Deus, ele tem zelo pelo seu povo. Deus, ele tem ciúme pelo seu povo. E Deus, ele nos vigia, irmão. Deus, ele nos guarda, ele nos vigia, está nos vigiando toda hora. E aquele povo que ele ama, ele coloca a prova para testar se eles têm seriedade, se eles têm fidelidade. E muitas pessoas que estão sendo colocadas à prova por Deus, diante da prova, Deus vê que eles são falsos, que eles não são honestos, que eles são mentirosos, irmãos. É isso que Deus está encontrando na vida do povo que ele ama. Deus está vendo falsidade, Deus está vendo mentira, Deus está vendo traição, Deus está vendo furtos, crime de morte, pecados abomináveis, meu irmão. Então, vamos pensar mais um pouquinho em Deus. Pense no seu Criador. Pensa no seu Criador, aquele que te fez, aquele que te sustenta, aquele que te dá vida, aquele que te dá saúde, aquele que te cura, aquele que te fere, aquele que te sara. Aleluia! Somos feridos por causa das nossas transgressões, irmão. Porque as pessoas, quando pecam, elas pensam que estão ferindo Deus. Não, mas estão se ferindo próprio. O pecado sempre se volta contra o pecador. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, quero te dizer da parte de Deus, quando deixarás de olhar para mim? Aqui o Jó, ele pergunta para Deus, quando deixarás de olhar para mim? A fim de que quando deixarás de olhar para mim? A fim de que eu tenha um momento de sossego. Jó, ele fez essa pergunta, quando deixarás de olhar para mim? Porque você vê que Jó, nesse momento, ele estava passando por provas. Por isso que ele chega para Deus e pergunta, quando tu deixarás de olhar para mim? Deus nunca vai deixar de olhar para você. Deus nunca vai deixar de olhar para você. Você está dormindo, Deus está olhando assim para você. Ele está com os olhos de fogo sobre você. Quando você está acordada, Deus coloca anjos em volta de você. Aleluia. A própria palavra do Senhor deixa bem claramente que Deus envia anjos em favor daqueles que hão herdado a salvação. O que são anjos? Todos eles são espíritos administradores. Dos anjos Deus faz vento e fogo. E esses anjos Deus ordena ao teu respeito para ajudar todos que hão herdado a vida eterna. E é tanto que Jó, ele faz confissão. Pulando aqui no verso 20, se pequei, Jó, ele fala para Deus, se pequei, que mal fiz a ti, ó vigias das pessoas. Como você vê que o próprio Deus, o próprio Jó chama Deus de vigia, o vigia das pessoas. Por quê? Porque Deus nos vigia toda hora, irmão. Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas. Porque fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Então, Jó, ele falou assim com Deus, né? Por que não perdoa meus pecados? Porque o Jó, ele estava passando por um momento de provas. Era a prova que ele estava passando. E tinha os amigos deles que era para estar dando força. Aí ele estava o quê? Sabe o quê? Caluniando.
dizendo, Jó, tu está passando por quê? Por que tu está passando por isso? Porque tu pecou, porque tu fez coisa errada. Meu irmão, nem todo momento de sofrimento quer dizer que você pecou contra Deus. Se você está passando por um momento de luta e você vê, louvado seja Deus, você vai fazer exame de consciência, como é que você está vivendo. Se você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você tem uma vida no estudo da palavra, você tem uma vida de dedicação a Deus, de obediência, você faz tudo para fazer o que é certo. Então, se você está passando por uma coisa fora do comum, então você está passando por prova. Deus está te experimentando. Então, Jó ali estava passando por uma grande prova. E é tanto que os amigos dele eram só lançando pedra, só acusando ele, aleluia. E é tanto que Jó, ele chegou, né, disse assim, mas só que Jó tinha consciência própria que ele não tinha cometido erros. Jó mesmo declarou, não, eu não cometi erro, isso daqui não é pecado. E aí os amigos dele dizem, Jó, mas se tu está passando por isso, como é que tu diz que não está pecado? Em pecado, Jó. Então, pelo que você está passando, você tem que se converter, Jó. Então, os amigos dele dizem assim, você tem que se converter, você está em pecado. Então, mas só que Jó, ele estava passando por prova. Antes dele passar pelaquela prova, o próprio Deus disse para Satanás, aleluia, porque o diabo ele apareceu ali no meio dos anjos, né? Quando os anjos foram se apresentar diante de Deus, Deus olha, o diabo estava ali no meio deles. Aí Deus olha e diz, ó, Satanás, por onde tu andaste? Eu estava dando uma voltinha pela terra. Assim respondeu Satanás. Logo no início da leitura do livro de Jó, você vai ver esse diálogo de Satanás com Deus. Aí Deus ele diz assim, faz uma pergunta para Satanás, tu viste meu servo Jó? No mundo inteiro não tem homem tão temente e obediente como meu servo Jó. O próprio Deus elogiou Jó. Aí o diabo quis colocar dúvida a respeito de Jó, dizendo assim, mas também tudo que ele faz, você abençoa, você dá tudo o que ele quer, tudo que ele faz, ele prospera. Como é que ele não vai te obedecer, ser fiel a ti? Pois tira as coisas que ele tem para ver se ele vai continuar te temendo, te obedecendo. Então o diabo, ele conseguiu essa licença. Ou então, mas só que Deus, ele permitiu o diabo vir e destruir as coisas de Jó, tá certo? Mas para provar que Jó era fiel a Deus. E Deus tinha consciência disso. Então, quando o diabo saiu dali da presença de Deus, ele saiu destruindo os rebanhos, ele saiu destruindo tudo que Jó tinha, e acabou com os filhos dele, matou tudo. E só restou o que? Jó e a sua mulher. E Jó, quando teve uma notícia ruim, uma atrás da outra, e ele só apenas caiu no chão, de joelho, rasgou a roupa, ele disse, nu eu vim, nu eu vou voltar. Então, a Bíblia Sagrada deixou bem claramente, irmão, louvado seja Deus, que em momento nenhum Jó colocou a culpa em Deus. Mas Jó adorou ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Então, você vê que nessa primeira prova, o diabo ele foi envergonhado. O Jó mostrou a sua fidelidade, o Jó mostrou que Deus estava certo ao elogiar. Então, o que Deus falou a respeito de Jó era certo. Deus disse, não tem homem tão temente a mim como meu servo Jó. No mundo inteiro não tem homem tão temente, obediente como o meu servo. Então Deus olhava para a terra, Deus via Jó ali entre os homens. Tá certo? O Jó, ele destacava naquela época. Aí você vê que o diabo não contente, diz assim, agora é pele por pele mesmo. É pele por pele. Já que ele continua sendo fiel, então toca na pele dele. Para ver se ele vai continuar te temendo, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Aí Deus foi, o diabo conseguiu, porque o intuito do diabo era acabar com as coisas de Jó, o intuito do diabo era matar Jó, ele queria acabar com Jó, ele queria ver Jó se revoltando contra Deus, isso era o intuito de Satanás. Aí é tanto que Deus pegou e disse, Satanás, tu está dizendo que meu servo fiel a mim só por interesse, só por causa das coisas dele, veja, ele continua sendo digno, ele continua sendo obediente. Veja que ele continua me temendo, mesmo que tenha que acabar com as coisas dele, mas pele por pele. Então, o diabo conseguiu mais uma vez, para testar Jó. E Deus permitiu. Deus disse, Satanás, tu poderás tocar na pele dele, mas não toca na vida dele. Veja que Deus disse para o diabo, não toca na vida dele. E o diabo, tu vê que quando Deus disse, não toca na vida dele, tu poderás tocar, Deus consentiu, tu poderás tocar na pele de Jó.
Mas na vida deles tu não toca, irmão. E você vê que o diabo não tocou, o diabo não matou Jó. Mas o diabo só fez o que Deus consentiu. O diabo, quando saiu da presença de Deus, tocou na pele de Jó. Jó, irmão, o corpo dele ficou todo, a pele desmanchando, cheio de ferida, cheio de pus. Você sabe o que é uma pele inflamada, irmão? Uma pele que não pode nem sequer botar uma roupa, porque se botasse uma roupa, a roupa grudaria na pele de Jó, porque a pele dele estava toda se desmanchando em pus. Então Jó, irmão, a única coisa que restou para Jó foi ele sentado em cima de uma ruma de cinza, nu e com um cacozinho de telha, coçando as perebas. Jó, ele sofreu muito com aquela doença, mas Jó, em momento nenhum, as escrituras deixam que ele não pecou contra Deus. Ele continuou sendo reto, ele continuou sendo sincero. Ainda para completar, o diabo ainda enganou a mulher de Jó, a mulher dele estava lá. E é tanto que a mulher chegou para ele, né? E o diabo usou a mulher dele e diz assim: tu ainda vai continuar temendo esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que aquela mulher falou para o marido, meu irmão. O homem já estava sofrendo, o homem estava humilhado, o homem estava em cima de uma ruma de cinza. Não porque tinha pecado, porque o homem era fiel. O diabo veio para acusá-lo, para colocar dúvida a respeito de Jó, querendo colocar dúvida. Então, Deus, para envergonhar Satanás, para mostrar que Jó é um homem reto, um homem honesto, fiel a Deus, pois eu vou permitir você tocar na pele dele, mas não toca na vida dele. E o diabo foi envergonhado. Então o diabo viu que, de fato, foi o que Deus falou. Porque o próprio Deus foi que elogiou o seu servo, amigo Jó. E é tanto quando terminou aquela prova, né? Mas enquanto Jó estava na prova, todos os amigos dele se afastaram dele. As pessoas se afastavam porque ali Jó, irmãos, ninguém queria chegar perto dele. O homem, aquelas perebas fediam, irmão. O sofrimento, quando os amigos dele primeiro vieram, sentaram em volta dele, ficaram tristes, né? Que não sabe o que dizer, porque Jó era um homem bem-sucedido, respeitado por toda a sociedade, e agora naquele estado todo mundo zombava, mangavam dele. As pessoas, aí chegou quando os amigos dele quebrou o silêncio, começaram a acusar Jó. Jó, tu tem que se arrepender, Jó. Tu cometeu algum pecado contra Deus. Foi isso, irmão. Isso é o caso que acontece hoje. Às vezes tem um servo de Deus, às vezes tem um pastor, né? Às vezes sendo honesto a Deus, aí começa a passar por prova, as pessoas mesmo, começam a meter a chibata nele, começa a apedrejar ele, começa a caluniar ele, a própria família, irmão. O negócio é tão sério. Então não julgue a vida de ninguém, não critique sem vocês conhecerem primeiro. Não fale coisas, porque quando a pessoa fala uma coisa estando errado, a pessoa está pecando contra Deus. Ofende o irmão, ainda peca contra Deus. Você vê que quando Deus restaurou a vida de Jó, Jó foi curado, tá certo? Jó foi curado. Então, quando terminou a prova de Jó, Deus se manifestou para Jó, se manifestou para os amigos dele, Deus repreendeu os amigos de Jó. Veja, Deus repreendeu todos os acusadores de Jó, e quem estiver te acusando, Deus também vai repreender. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que estiver te acusando injustamente, Deus vai fazer eles calar a boca. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, santo Deus da glória. Deus mostrou que os amigos deles estavam tudo errado. E Deus disse para os amigos dele: tragam um cordeiro e ofereçam em sacrifício, porque o meu Jó vai oferecer em sacrifício a mim em favor de vocês. E o meu Jó, meu servo Jó, vai orar por vocês, para que o pecado de vocês seja perdoado. E assim, Jó, depois de restaurado, ele teve que orar pelos amigos dele para que Deus perdoasse. E assim aconteceu. E Deus restituiu toda a riqueza de Jó. Toda a riqueza de Jó que o diabo destruiu, Deus restituiu. Deus restituiu em dobro, irmão. Em dobro, em dobro. Ele recebeu tudo em dobro. Ele era muito rico, mas depois daquela prova, ele passou a ser muito mais rico. Por que Deus restituiu em dobro? Por causa que Jó, ele não decepcionou Deus. Jó, ele mostrou com a sua fidelidade que tudo que Deus tinha falado a respeito dele
Deus estava certo. O próprio diabo viu que as palavras de Deus estava certo ao elogiar Jó. Jó, em momento nenhum, decepcionou Deus. E é tanto que Deus restitui tudo em dobro. Jó recebeu tudo em dobro, é toda a sua riqueza que ele já havia perdido. Então você vê, irmão, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E Deus deu uma nova família para Jó. Deus deu uma nova família para Jó. Jó teve filhas tão lindas. As escrituras deixam bem claramente, irmão, que Jó teve umas filhas, mulheres tão lindas, que no mundo todo não tinha mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então fica essa mensagem, irmão, logo no começo do livro de Jó, logo no início do livro, você vai ver toda essa história. Então, estude a Bíblia, leia, abre o livro de Jó a partir do capítulo 1, você vai ver toda essa história, tá certo? Então, vamos orar, amém? Você que permaneceu, algumas pessoas que estavam acompanhando saíram, mas outras estão vindo, em nome do Senhor Jesus, mas você que continua aí, que Deus continue falando com você, que Deus continue abençoando com você, e aqueles que não permaneceram, pode ter algum motivo, né, algum trabalho, né, a fazer, mas que Deus esteja com cada um que entrou nesta live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido a orarmos, né, que Deus venha usar de misericórdia conosco, que Deus venha nos abençoar, que Deus tenha misericórdia, né? Muita misericórdia, porque é a prova que Jó passou, meu irmão. Meu irmão, louvado seja Deus, Jó, eu digo que Jó é um herói, viu? Herói da fé. Jó, ele é um exemplo de fé para ser seguido, irmão. Então, ele é um exemplo, porque a aprovação de Jó que ele passou, não é todo mundo que passa, não, meu irmão. Deus, ele dá provas para cada pessoa conforme a sua capacidade. E a prova que Jó passou, não é todo mundo que tem esse suporte, não, viu? Não é todo mundo que é como Jó, não. Sou bem sincero para lhe dizer. Então, isso faz Jó ser um exemplo de fé para mim e para você, tá certo? Então, é um exemplo para ser seguido. Então, o que você estiver passando, não coloque culpa em Deus, não, irmão. Porque Jó, em momento nenhum, culpou Deus. Foi o inimigo, foi Satanás, tá certo? Então, o inimigo, ele procura nos caluniar direto, mas só que Jesus Cristo veio, Deus, ele enviou seu Filho como nosso defensor, como nosso advogado, para nos defender diante do acusador. Aleluia, louvado seja Deus, entende? Amém? E esse nosso advogado está sentado na direita de Deus. Ele intercede de dia e de noite pela nossa vida. O nosso advogado, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Nós temos a maior força, irmão, a maior autoridade. Pai, Filho, Espírito Santo. O diabo, ele, no fim da história, ele vai ser convencido que tudo que ele fez foi de errado contra o povo de Deus. E tudo que ele fez de mal contra o povo de Deus, o diabo vai ser castigado. Já está escrito na Bíblia. Ele vai sofrer as consequências, ele vai ser castigado, ele vai ser preso, o próprio Satanás. E o povo de Deus que permaneceram fiéis no sofrimento, Deus vai exaltar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, obrigado por essa mensagem, Pai. Ô, papai querido, obrigado, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o nosso Criador, Pai. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Pai. Obrigado, Pai querido. Obrigado, meu Deus. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua vontade, Senhor. Porque a tua vontade que deve ser feita conforme as Escrituras Sagradas, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor continue sendo temido, que o Senhor continue sendo honrado, que o Senhor continue sendo glorificado. Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Meu Deus, derrama o teu amor, derrama mais do teu Espírito, derrama mais do teu Espírito Santo. Vai derramando mais do teu Espírito Santo. Derrama, meu Pai, derrama, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Derrama, meu Pai, sobre esse filho, no coração dessa filha. Renova, Pai. Renova essa filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Renova, Pai. Renova, Pai. Quando terminar, Pai, essa oração, aleluia, Santo Deus, que ela venha sair dessa live renovada. Que ele venha sair renovado. Deus,
que ele seja transformado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vai fazendo mover, Pai. Vai fazendo agir, Pai. Derrama da tua graça, do teu amor, da tua verdade, da tua pureza, da tua santidade. Derrama, Pai, da tua fidelidade, da tua paz, da tua alegria, felicidade no coração dessa filha, no coração desse filho. Derrama, Senhor, da tua riqueza. Derrama da tua riqueza, derrama da tua prosperidade, derrama das tuas bênçãos, da tua glória. Que a tua glória desça, que o teu Espírito Santo desça. Meu Deus, e penetra nesse coração, renova o coração dessa pessoa, renova a sua mente, renova, transforma, meu Pai, preenche ela com a tua luz, com a tua glória, preenche ela com a tua alegria, com a tua felicidade, vai preenchendo com o teu Espírito Santo, com a tua presença, com o teu poder, Pai, que o teu poder venha se apoderar, o teu amor, Senhor, venha se manifestar, que essa vida seja dominada e que ela venha te glorificar de toda a sua força, de todo o seu coração, que ela te glorifique, que ela te glorifique, que ela te adore, que ela honre, que ela dê glória, que ela glorifique o seu nome, que o teu nome seja glorificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vai, meu Pai Santo, recebe, meu Pai, o louvor do teu povo, recebe cada louvor, recebe cada oração, recebe, meu Pai, cada oração, vai recebendo, meu Pai, recebe cada oração, meu Pai, vai recebendo, meu Deus, recebe, meu Pai. Recebe, meu Pai, a oração do teu povo, recebe os louvores, recebe o sacrifício, recebe ofertas, meu Pai. O povo que te oferta, meu Pai, cada oferta que eles têm, meu Pai, te ofertado, oferta voluntária, ou cada dízimo que o teu povo tem te devolvido, meu Pai. Recebe, meu Pai, cada dízimo, meu Pai, que o teu povo tem dedicado à tua obra, Pai. Porque nós sabemos, meu Pai, que o dízimo é um mandamento teu, que todos aqueles, meu Pai, que recebem riquezas de ti, meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que eles têm que devolver o dízimo, e o dízimo é para a tua obra, o dízimo é para a tua igreja, Pai querido, Santo. Foi para isso que o Senhor deixou a ordem, para que a tua casa tenha mantimento, para que os obreiros tenham seu mantimento por meio das ofertas, para que eles continuem dedicando o seu tempo em louvor, em adoração a ti, ó Pai. O Deus, ele supre a necessidade do seu povo, Deus, ele provê, Deus, ele sabe o que a sua igreja precisa, ele sabe o que o seu povo precisa. Deus, ele trata cada um conforme as suas condições. Deus, ele trata com cada um conforme a sua maneira de viver. Meu Pai querido, soberano Deus da glória, que essa vida venha entender, meu Pai, a cada palavra que foi anunciada, cada palavra que foi falada, que cada vida venha entender, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Que cada vida receba a tua palavra, meu Deus. Cada vida venha receber a tua mensagem agora, Pai. Cada vida seja iluminada, meu Pai. Cada vida seja tocada agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, toca no coração desse filho, toca no coração dessa filha, Pai. Toca agora, toca nela, preenche, meu Pai. Se ela está no seu trabalho, se ela está, meu Pai, no trânsito, se ela está, meu Pai, trabalhando os porteiros, meu Deus, os vigilantes, meu Deus, os empresários, toca no coração daquele empresário, toca, meu Pai Santo, Deus da glória. Senhor, derrama o teu espírito, quebrando o coração daquele empresário, que a confiança dele esteja no Senhor e não no dinheiro, porque muitos têm colocado sua confiança no dinheiro, muitos têm amado mais o dinheiro do que o Criador. Nós sabemos que o homem ele pode ter toda a riqueza deste mundo, mas se ele não tiver Deus, ele não tem nada. A nossa vida não depende da riqueza material, nossa vida depende de Deus, porque aqueles que dependem do Senhor, que reconhecem que depende da sua vida de Deus, irmão. Aqueles que reconhecem, louvado seja Deus, que coloca a sua vida na dependência de Deus, Deus ele vai continuar te abençoando, Deus vai continuar te suprindo, Deus vai continuar fazendo você prosperar e tudo Deus fará que dê certo na tua vida. Então, irmão, continua confiando no Senhor, acredita, não duvida, porque Deus é que te dá vitória, Deus é que te abençoa, Deus é que derrama da sua prosperidade, da sua riqueza, é Deus que faz os seus servos prosperarem. Meu Pai querido, soberano Deus da glória, que esse servo, que essa serva venha prosperar,
tudo que eles têm feito, meu Pai, tudo que eles têm trabalhado, os seus esforços venham dar certo, ó Pai. Meu Deus, abençoa esse homem que está trabalhando, meu Pai, de pedreiro, o servente, meu Pai, aquele que é coletor, meu Pai, que vive na limpeza urbana, Deus. Contempla, meu Pai, a vida dos recicladores, porque tem uns recicladores, meu Deus, que ganham a sua vida da reciclagem. Meu Deus, contempla, meu Pai, aqueles que trabalham no correio, aqueles que são a autoridade que tu levantaste nesta terra para colocar ordem, meu Pai, para, aleluia, para oferecer segurança à comunidade. Abençoa cada autoridade competente, cada governante, Deus, e que o Senhor repreenda o espírito maligno, o espírito destruidor, porque a tua palavra diz que Satanás só veio a não ser roubar, matar e destruir, mas o Filho de Deus veio para que todos tenham vida, vida com abundância. Jesus Cristo vem ao teu favor. Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para te abençoar, ele veio para te dar vitória, ele veio para te defender, ele veio para te justificar, ele veio, aleluia, para perdoar todos os teus pecados. Jesus Cristo, ele nos deu o Espírito Santo, ele envia o Espírito Santo ao seu favor, e a palavra do Senhor deixa bem claramente que o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluia, Santo Deus da glória. Quando o homem não consegue orar, quando o homem não consegue falar nada, aleluia, quando o homem está esgotado, o Espírito Santo, ele entra em ação, e o Espírito Santo, ele intercede, aleluia, em favor da vida da igreja, com gemidos inexprimíveis. São palavras, irmãos, que a língua humana não pode explicar. Louvado seja Deus, para você ver que a sabedoria do Espírito Santo é tão grande, tão profunda. Louvado seja Deus, aleluia, meu Pai querido. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que entrou nessa live, meu Pai. Obrigado, Deus, abençoa essa vida, abençoa cada um que está aqui nesta live, meu Deus. Vai abençoando, meu Pai querido, soberano Deus da glória. Abençoa, meu Deus, abençoa, meu Pai querido, soberano Deus de Israel. Deus da glória, Deus santo, Deus poderoso, aleluia, glória, 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 glória. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. E agora quem está, Cleonice, abençoa, Pai, a nossa irmã Cleonice. Aleluia, soberano Deus da glória. Vai abençoando, meu Pai, a vida de cada um que está entrando nesta live. Abençoa, meu Pai, soberano Deus da glória. Aleluia, soberano Deus de Israel. Que essas vidas sejam renovadas, que essas vidas sejam tratadas, transformadas. Pai, que o Senhor venha olhar, Pai. Aleluia, Santo Deus da glória, para a mente desse filho, para a mente dessa filha. Veja, Pai, o que ela está passando. Veja o que ela está te pedindo agora, Pai. Veja, Pai, o que ela está precisando, Pai. Que o Senhor venha suprir a sua necessidade. Que o Senhor venha suprir, meu Pai. O que ela estiver te pedindo agora, que o Senhor conceda. Que ela receba o que ela está te pedindo. Que Deus venha te entregar, em nome do Senhor Jesus. A oportunidade que você está pedindo, aleluia, louvado seja Deus, se é uma porta, se é um emprego, se é a libertação do filho, se é a libertação do marido, se é uma cura, aleluia, de alguma enfermidade, que Deus venha te conceder, que Deus venha te curar, que Deus venha te abençoar, que Deus venha fazer você prosperar, que Deus venha fazer você, que Deus venha suprir toda a tua necessidade e que você venha olhar para os lados, e que você veja que você está cercada pelo nosso Deus, que você veja que você está protegida pelos exércitos dos céus, que você veja que você está cercado de glória, que você está cercado pela luz do Deus Todo-Poderoso, que você está cercada das bênçãos do Deus Altíssimo, que Deus Altíssimo continue te abençoando e fazendo você ser próspera, mas seja humilde, continue na humildade, porque Deus, ele ama a humildade, Deus, ele ama a mansidão, e continue, procure pelo amor de Deus, se encha do amor de Deus. Por meio do amor de Deus, você vai possuir tudo. Por meio do amor de Deus, você vai herdar todas as coisas. Quando falamos por meio do amor, estamos falando de Deus. Deus é amor, aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por estar aqui, meu Pai, com meus irmãos, com as minhas irmãs, orando, buscando a tua face. Obrigado, meu Deus, aleluia. Leni Alves, aleluia. Contempla a Leni Alves, contempla Lincoln Macedo. Contempla, Pai, a vida de cada um que tem entrado nesta live, meu Pai.
Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, mais esse dia de quinta-feira. Obrigado, meu Deus, aleluia, por esse momento. Já são 10 horas do dia e 12 minutos. Obrigado, meu Pai, por esse momento, pela tua presença, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Que teu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido por todo o povo de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, por cada bênção que o Senhor já tem entregado, por cada bênção, por cada conquista, por cada cura, por cada milagre, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Senhor, pelos livramentos, Senhor. Nós te agradecemos por cada livramento. Não podemos deixar de te agradecer por cada livramento, porque é o Senhor que nos vigia, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra de todo o mal. Glória, glória a Deus, aleluia, santo, poderoso Deus de Israel. Louvado, santo, exaltado é o teu nome, meu Pai. E que o Senhor, aleluia, termine esta oração confiando que o Senhor vai continuar nos defendendo, o Senhor vai continuar nos livrando, o Senhor vai continuar nos ajudando, porque o Senhor nunca desampara, o Senhor nunca abandona o seu povo, o Senhor cuida do seu povo até quando eles estão dormindo, até quando eles descem à sepultura, o Senhor está ali, Senhor, o Senhor acampa anjos ali, Senhor, em volta daquele túmulo, aleluia, onde tem os corpos do teu servo descansando. Anjos estão ali com espada e fogo guardando aqueles corpos que desceram para o pó, meu Pai, aguardando ali um tempo certo, que aqueles corpos vão sair daquela túmulo, vão todos sair vivos, os corpos vão receber os seus espíritos, os espíritos vão receber seus corpos de volta. Deus, ele é fiel, Deus, tudo que ele faz é perfeito. E obrigado, Pai, pela salvação, que o Senhor aumente a fé do seu povo, que a tua paz venha reinar dentro da minha casa. A tua paz, Senhor, a tua luz, a tua glória, o teu Espírito Santo, o teu amor, Pai. Entra no coração do meu filho, entra no coração da minha filha, dos meus filhos, transforma, liberta, meu Pai. Entra no coração da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, cada parente. Entra no coração de cada membro da igreja. Entra, Espírito Santo, no coração de cada ouvinte da tua palavra e faz morada e liberta eles de todo sofrimento, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda depressão. Liberta, que todos sejam livres, que todos sejam libertados, sejam cheios da tua paz, que sejam felizes e que eles recebam a vida completa do Senhor Deus, que ele receba, porque somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo que pode dar essa vida completa. Então Deus, ele quer te dar uma vida completa. Receba uma vida com abundância, uma vida completa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E perdoa todos os pecados do teu povo, cometido por pensamento, palavra, por gesto e atitude, Pai. Perdoa, apaga o nome dele do livro da culpa, escreve no livro da vida, pois nós te confessamos como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por essa vida que acabou de entrar, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Aldenir Lopes. Então, abençoa esta vida, meu Pai. Abençoa a vida de cada um, meu Deus. Obrigado, Pai. E que vocês continuem assistindo as lives. Você que não curtiu, você venha curtir. Chegamos, aleluia, louvado seja Deus. Também vou dizer que nós estamos com a rádio aqui, pelo aplicativo, né? O nome da rádio, aleluia, louvado seja Deus, a rádio que não para, a voz que clama. Então é o nome da rádio, pelo aplicativo. Inclusive, esta live também, que está sendo transmitida pelo TikTok, também está sendo transmitida pela rádio, né? É a rádio que não para, a voz que clama. Esse é o nome da rádio, a voz que clama. Então, meu irmão, seja acolhido, se sinta bem acolhido, e eu quero te dizer que Deus te ama, Deus nunca te esqueceu. E Deus, ele tem para você toda bênção, todas as riquezas. Aleluia. E toda a paz que te concede entendimento. Deus, ele tem toda a sabedoria para você, toda a felicidade. Se você imaginasse, irmão, a riqueza, as bênçãos, a felicidade, se você tivesse um pinguinho de noção, de bênção, de felicidade, de promessa, o que Deus tem, aleluia, preparado para você, os propósitos de Deus na tua vida, meu irmão, eu acredito que você ia querer viver só de joelho. Eu acredito que você ia querer viver só de joelho, adorando o Deus Altíssimo.
Porque você seria tão grato, irmão, se você tivesse um pinguinho de noção. Um pinguinho de fé, né? Quando um pinguinho de noção entra também aquela palavra que Jesus Cristo disse. Se você tiver pelo menos um pinguinho de fé, do tamanho da semente de mostarda, vocês seriam capazes de fazer qualquer coisa. Então Deus ele quer ver a tua fé, meu irmão. Tenha fé em Deus. E Deus ele é fiel para realizar na tua vida, grandes coisas. Grandes coisas. Seja apaixonado pela luz. Sejam apaixonados, se apaixone por Deus e não pelo mundo. Rejeite a vida pecaminosa, os prazeres pecaminosos que o mundo oferece, mas se apaixone por Deus. Busque intimidade com seu Deus, com seu Criador. Deus Altíssimo fez o céu e a terra e tudo que há, tudo pertence a Ele. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus trate com bondade, que Deus olhe para vocês com amor e Ele continue abençoando vocês e continue lhe dando paz para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã estaremos nesse mesmo horário de volta. E se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, mais tarde estaremos de volta, se Deus quiser, né? Daqui para 5h30 da tarde, estaremos aqui de volta, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus para os vossos corações. Jesus te ama. Quando tiveres passando por alguma luta, saiba de uma coisa, Deus está contigo. Deus não te abandonou. Deus, ele te ama. Lembre disso. Ele continua te amando. Tá certo? E todo o povo de Deus que é amado por Deus passam por provas. Que Deus te abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus.